E a gente volta a falar sobre a liminar que determina o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Como a gente falou mais cedo, a casa entrou com um recurso contra a liminar. Vamos voltar a falar com a Andréia Sadi lá em Brasília. Andréia, conta pra gente, a expectativa agora é para coletiva de imprensa. A gente já mostrou aqui todos os jornalistas reunidos, mas o Renan mesmo que convocou essa coletiva, né? Foi o presidente do Senado, que agora, por uma decisão do ministro Marco Aurélio, está afastado da presidência do Senado. Ele chegou, depois do comecinho aqui do Jornal das 13, chegou aqui ao Senado acompanhado do Jorge Viana, que é o senador do PT do Acre, que é o vice-presidente do Senado. Eles seguiram para a presidência do Senado, onde Renan deve ser notificado de forma oficial deste afastamento dele. E só depois é que a gente vai ter mais detalhes sobre quais serão os próximos passos aqui na casa. Isso porque o senador Jorge Viana, eu conversei com ele mais cedo, ele me disse que só depois que Renan for notificado de forma oficial é que ele ia definir o que ele ia fazer, por exemplo, com a pauta econômica aqui no Senado. Por exemplo, a PEC do teto dos gastos públicos. Tem o segundo turno dessa votação na semana que vem. É a grande preocupação do Palácio do Planalto neste momento, se com a saída de Renan e a entrada do Jorge Viana, se esse calendário, se esse cronograma vai mudar. Eu conversei hoje mais cedo também, aqui no Salão Azul, que é onde fica o Senado, com os senadores da base aliada, e eles estão preocupados com isso. Senadores do PMDB, que foram enviados ontem para conversar com o Jorge Viana, exatamente para abrir um canal já de diálogo, para tentar manter este cronograma da votação da PEC. Segundo relatos, Jorge Viana tem dito que só vai tomar qualquer tipo de decisão, depois da notificação de Renan, como eu disse agora há pouco, e também depois de consultar os líderes do Senado, que ele não vai tomar nenhuma decisão sem consultar os demais senadores, porque teve um acordo de líderes exatamente para manter esse cronograma e a votação da PEC acontecer no dia 13. É com isso que conta o Palácio do Planalto, mas claro que o governo está inseguro, porque afinal de contas, o senador Jorge Viana é um senador do PT, que é o principal partido de oposição ao governo Temer, e o governo não sabe como é que o PT vai pressionar, como é que, na verdade, o senador Jorge Viana vai resistir a essas pressões do PT para que Jorge Viana use essa situação para fazer oposição à pauta econômica do governo neste momento. Então a gente tem que acompanhar para ver, ainda muito cedo para a gente falar se de fato vai ter algum tipo de alteração neste cronograma, apesar das pressões do PT nos bastidores. Tem um outro fator também, hoje, um pouquinho mais cedo, assim que o Renan Calheiros chegou aqui no Senado, começou essa reunião aqui na presidência do Senado, e logo depois o senador Jorge Viana saiu da sala dele e foi conversar com advogados. Eu tentei falar ali com ele um pouquinho, ele não quis falar muito, disse que vai falar também depois que o senador Renan Calheiros falar aqui nessa coletiva de imprensa, então a gente tem que aguardar para ver o que de fato eles vão fazer. Outra discussão aqui nos bastidores, como a gente contou mais cedo, é sobre os aliados de Renan Calheiros, dizendo aqui nos bastidores que essa decisão do ministro Marco Aurélio deveria ser submetida pelo plenário do Senado. É uma defesa feita ontem na residência oficial lá do Renan Calheiros, com vários parlamentares. Alguns senadores me confirmaram essa movimentação, que Renan Calheiros consultou inclusive advogados sobre isso, mas para isso Renan Calheiros precisaria de apoio dos senadores, seria uma movimentação. Eu consultei advogados aqui do Senado sobre este assunto. Eles me dizem que é uma movimentação muito difícil, que não existe precedente para isso, que seria mais um desgaste para o senador Renan Calheiros topar esse tipo de manobra, porque não tem nenhum tipo de precedente sobre isso e só existe para casos de senador preso, como foi o caso do ex-senador Delcídio do Amaral. Heloísa. Andréia, a gente tem a imagem do momento da chegada do senador Renan Calheiros aí ao Senado. Ele chegou por volta de 12h10, olha só, a gente está retomando essa imagem, portanto, gravada agora há pouco. Como você disse, ali acompanhado de Jorge Viana, do PT, e também do senador José Sarney, do PMDB do Amapá. Bom, Andréia, muito obrigada pelas suas informações. Você certamente entra muito ainda aqui na Globo News, a nossa programação, falando sobre essa situação aí em Brasília, viu? Muito obrigada por